Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com Revista Justiça. Vamos continuar a nossa terceira e última hora, agora 10 horas e 20 minutos. Revista Justiça. Debate. Vamos falar sobre os 33 anos de aniversário do Código de Defesa do Consumidor. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios a advogada, especialista em direito do consumidor e rotulagem de alimentos, doutora Simone Magalhães. Bem-vinda, doutora Simone. Muito obrigada, Sérgio. É sempre uma felicidade muito grande estar aqui na Rádio Justiça. E também está conosco a defensora pública e professora Kate Satico. Doutora Kate, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você sobre essa data tão importante que é o aniversário do Código de Defesa do Consumidor. E lembrando que você, ouvinte, pode nos acompanhar com imagens aqui do estúdio pelo YouTube. Vai lá, Rádio TV Justiça ao vivo, tem lá o link da rádio ao vivo e você vai ter imagens aqui do nosso estúdio. Doutora Simone, temos o que comemorar nesses 33 anos? Muito, Sérgio. Olha, eu sou uma grande entusiasta do nosso Código de Defesa do Consumidor, porque, sem sombra de dúvidas, nós avançamos muito nesses 33 anos da publicação da Lei 8.078/90, né? O nosso querido Código de Defesa do Consumidor. Percebendo ou não, todos nós consumidores colhemos benefícios desses avanços. Acredito que que eu possa destacar e que é algo que a gente sempre preza muito é o direito básico do consumidor à informação. A informação ela é essencial no nosso mercado de consumo. A informação é justamente aquele elemento que traz ao consumidor o conhecimento daquele produto, daquele serviço, para saber se realmente é interessante adquirir ou não aquele produto. Então, sem sombra de dúvidas, ter acesso à informação de maneira clara, adequada, é algo que a gente vem lutando nos últimos anos e eu vou colocar aqui como destaque nesses avanços que tivemos. Doutora Kate, temos o que comemorar porque o Brasil é muito conhecido pelas suas leis, mas e a prática dessa lei, por exemplo, o CDC? Foi uma lei que pegou? O que a senhora faz de avaliação nesses 33 anos? Sim, Sérgio, temos muito a comemorar, com certeza. O Código de Defesa do Consumidor, eu acho que é a lei mais vivenciada por todo indivíduo. Quantos contratos de consumo eu e você celebramos só hoje, né? Para estar aqui conversando, com certeza vários contratos foram celebrados para a data de hoje. E temos muito a comemorar. Eu destaco aqui um grande avanço no CDC, que é a lei do superendividamento, né? A possibilidade da gente hoje conseguir fazer com que pessoas que estavam em situação de morte civil, consiga hoje estabelecer novos contratos de consumo, conseguir estabelecer novas contratações. Então, temos muito a comemorar e, com certeza, o CDC é uma lei que é observada na prática de forma rotineira por todos. Doutora Simone Magalhães, vamos aproveitar o gancho deixado pela doutora Kate, superendividamento. Já conversamos isso outras vezes aqui, a senhora ficou até acompanhando um projeto de lei que tramitava na Câmara dos Deputados sobre esse assunto. O que tivemos de avanço? Porque uma reclamação constante que tinha era sobre os valores, né, que se determinava, quanto que a pessoa podia pagar, quanto ela podia comprometer do salário dela. O que tivemos de avanço de lá para cá? Olha, Sérgio, como a Kate bem mencionou, a lei do superendividamento foi realmente um dos grandes avanços. Ela foi muito desejada por vários anos, na verdade. Você mencionou aí outras oportunidades que conversamos sobre superendividamento, porque realmente desde 2012 esse projeto de lei já tramitava no Congresso Nacional. Um projeto muito especial que foi elaborado por profissionais que já tinham ampla experiência com o superendividamento do consumidor. Então, hoje nós podemos falar que a partir da publicação da lei, né, que é a 14.181 de 2021, ela atualizou o Código de Defesa do Consumidor, trazendo mais parâmetros para esse mercado específico. Realmente, algo extremamente importante quando falamos sobre superendividamento, que é aquela situação
extremamente crítica, em que o consumidor ele já não consegue mais pagar a totalidade das suas dívidas e manter a sua subsistência, né, o seu mínimo existencial. Então, pontuar o mínimo existencial, né, como ele deve ser preservado, foi sempre uma grande preocupação. E continua sendo uma preocupação, na verdade, Sérgio, porque o Código de Defesa do Consumidor ele foi atualizado pela lei do superendividamento, dizendo justamente que o consumidor superendividado ele vai ter ali alguns mecanismos para chegar a um acordo com os seus credores, né, com as empresas que ele deve. Esse acordo é para possibilitar o pagamento, não é um perdão de dívidas, é para que o consumidor consiga pagar diante das suas condições reais. Então, o mínimo existencial seria aquele valor intocável, ou seja, aquele valor que o consumidor vai utilizar para manter a sua subsistência e da sua família. Então, esse valor não pode entrar numa negociação com os credores desse consumidor. Infelizmente, no primeiro momento, nós tivemos aí um decreto estipulando um valor específico para o mínimo existencial, num patamar irrisório de R$ 303. Ou seja, isso nos apontava que o consumidor, né, ele teria somente esse valor para manter todas as suas despesas e da sua família, o que a gente sabe que é totalmente impossível. Lutamos muito para que fosse revogado esse ponto específico. Nós tivemos um novo decreto, esse valor foi aumentado para mais ou menos R$ 600. Acredito que ainda não é o ideal, né? Nós que estudamos essa temática, nós sempre defendemos que não deve ser um valor específico. O que deve ser analisado é o contexto daquele consumidor, porque cada consumidor ele vai ter a sua realidade, quanto ele ganha, quanto ele deve. Então, isso que deve ser levado em consideração para se estipular o que é o mínimo existencial para aquele consumidor específico. Doutora Kate, e sobre esse mínimo existencial, o que a senhora também pode comentar? Eu acredito que a doutora Simone foi bem aí ao pontuar que buscamos sempre analisar a realidade de cada consumidor. Não tem como a gente estabelecer um parâmetro objetivo nessa situação. A gente tem que adentrar na realidade, na composição familiar dessa pessoa, o local que essa pessoa está inserida, a localidade que ela mora, para a gente trazer essa dignidade ao consumidor. Então, o mínimo existencial, ele sempre vai ser baseado naquilo que cada consumidor tem na sua realidade. Não tem como a gente catalogar esse valor. A lei foi muito bem ao trazer já a previsão expressa que o consumidor tem que manter o seu mínimo existencial, mas toda lei ela precisa de uma interpretação e avanços com base na realidade social. Acho que o valor de R$ 600 ainda é irrisório para a realidade do Brasil e ainda mais puxando para a realidade do Distrito Federal, é muito baixo, mas estamos caminhando, buscando esses avanços. A lei em si já foi um avanço a permitir que o consumidor superendividado chame os seus credores, estabeleça um plano de pagamento, estabeleça um parcelamento nas suas dívidas e consiga dar aquela respirada, né? Porque ele estava praticamente em morte, sem nenhuma possibilidade de contratação, chamando seus credores e traçando esse plano estratégico de pagamento, ele consegue dar uma respirada para conseguir até mesmo sair dessa situação de superendividamento e voltar a ter uma vida digna com novas contratações. É uma recuperação judicial pessoa física. Exatamente. A gente brinca que é uma recuperação judicial de pessoas físicas. Mas é bom lembrar também que a lei do superendividamento, de fora, as pessoas leigas imaginam, nossa, mas a pessoa que está superendividada por uma vontade própria vai ter essa nova oportunidade? Não. A lei ela é muito específica, falando que as dívidas contraídas de má-fé, quando o consumidor contraiu a dívida sabendo que não poderia pagar, ela não vai ter incidência nesse caso específico. E a lei também afasta a situação que o consumidor está superendividado por artigo de luxo. Imagine o consumidor que sabe que não pode comprar um carro importado e acaba adquirindo um carro importado. E ele vai fazer jus à lei do superendividamento? Não. A lei é muito clara ao excluir esse consumidor de má-fé
e também esse consumidor que está super endividado por uma vontade própria, adquirindo um artigo de luxo. Doutora Simone Magalhães, como se classifica uma pessoa super endividada? Existem parâmetros, patamares? Como é feito isso? Sérgio, o que é analisado é aquele contexto do consumidor. Então, o que se pretende é, em uma audiência de conciliação, por exemplo, que sejam analisados quais são os rendimentos que o consumidor tem, né? Que sejam analisados também quais são os credores, porque, em geral, é mais de um, e essa é esse é um dos pontos principais da lei de superendividamento, é a tentativa de chegar a um acordo global. Porque o que acontecia até hoje é o consumidor tentar individualmente com cada um dos seus credores chegar a um acordo. Só que, naturalmente, isso dificulta muito porque o credor número 1, por exemplo, ele não vai saber a real situação do consumidor, não vai saber que aquele consumidor deve para o credor número 2, número 3, número 4, por exemplo. Então, individualmente, é muito difícil chegar a um consenso que viabilize o pagamento com todos os outros credores. A intenção, portanto, é juntar, né, quais são esses credores, quais são os valores devidos a cada um desses credores, ou seja, qual é a dívida em atraso com cada um desses credores. Colocar todos em um ambiente, numa audiência de conciliação, porque aí todos eles saberão qual é o contexto que aquele consumidor está, qual é o seu poder de pagamento. É claro que tudo isso é uma caminhada. A intenção é que nós tenhamos aí alguns núcleos para tratar esse superendividamento. Isso já está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Esses núcleos, eles precisam ter profissionais especializados, né? Tanto da área jurídica, como da psicologia também é interessante, porque, em geral, o consumidor super endividado, ele já está numa situação emocional muito conturbada. Aquela situação em que ele sabe que ele não consegue mais prover o sustento da sua família, e isso é extremamente triste, né? Então, ter esse amparo emocional também é importante. Da mesma maneira, ter um profissional com conhecimentos financeiros, ou seja, promover para o consumidor a educação financeira para que ele compreenda como é que funciona, por exemplo, juros sobre juros, né? Porque nem sempre o consumidor, que é o vulnerável nessa situação, principalmente com contratos complexos, como são contratos de empréstimos, de financiamentos, nem sempre o consumidor ele sabe o impacto que tem o percentual de juros, né, e as penalidades no caso de inadimplemento. Então, ter todo esse amparo desses profissionais conjuntamente é necessário para que se tenha ali um plano de pagamento. Esse plano de pagamento vai analisar a situação do consumidor, quais são os credores, quanto se deve, como é que ele vai poder pagar num prazo máximo aí de 5 anos, né? Preservando aquele mínimo existencial para o consumidor, ou seja, aquele valor que ele necessita para passar o mês. Porque é claro que o consumidor ele precisa pagar as suas dívidas, mas ele não pode ser obrigado a não ter, por exemplo, mecanismos de comprar ali a sua cesta básica, por exemplo, pagar a sua conta de água, de luz. Pagar a pensão alimentícia. Justamente. A pensão alimentícia, por exemplo, ela não vai entrar especificamente na negociação, porque na negociação do superendividamento são as dívidas de consumo. Mas é claro, e eu defendo muito isso, que essas outras circunstâncias, como um pagamento de pensão alimentícia, por exemplo, deve ser levado em consideração, sim. Tá? Não vai negociar, né, especificamente esse tema, mas aquele valor precisa estar computado, né, para que o consumidor realmente consiga pagar o que ele deve. E, professora Kate, a pessoa que se sente super endividada, como é que ela deve agir? Ela tem que procurar um advogado e entrar na justiça com uma ação para isso? Exatamente. Esse ponto é importante porque se a pessoa está super endividada, a situação ela é tão calamitosa que com certeza ela não vai conseguir pagar um advogado. Fica muito vago, super endividado. Então, a pessoa que se comprometeu com quanto? Existe alguma proporção assim? Não existe uma proporção estabelecida na lei. É aquela pessoa que o seu ativo, ele é muito aquém
a seu passivo. A lei estabelece esse Resumindo, parâmetro. traduzindo isso, o quanto eu devo está muito acima daquilo que eu ganho. Exatamente. Essa é a conceituação trazida pela lei. E aí, essa pessoa que está em situação de superendividamento, ela pode buscar a Defensoria Pública do Distrito Federal. Eu sou defensora pública, e a Defensoria Pública, ela presta esse serviço às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e hipossuficiência, que é exatamente o consumidor superendividado. Existe um núcleo de direito do consumidor que funciona aqui no plano piloto da Defensoria Pública, na Asa Norte, e esse núcleo faz o atendimento por hora de chegada dos consumidores superendividados. Lá, após uma conversa prévia com o defensor público, iremos estabelecer um plano estratégico de pagamentos da dívida. E, diante desse plano estratégico, iremos acionar o Poder Judiciário para que seja agendada inicialmente essa audiência de conciliação com todos os credores. É bom lembrar que o credor, que ele foi chamado para essa negociação e não comparecer, a lei diz que ele pode receber, mas só após os demais credores receberem. Então, existe até uma prioridade no crédito, estimulando também ao credor estabelecer esse plano junto com o consumidor superendividado. Então, a lei é preocupada, inclusive, com essa situação. Então, esse consumidor pode buscar a Defensoria Pública, que é um serviço gratuito, né? Nós somos pagas pelo Estado para isso, e também pode buscar núcleos de práticas jurídicas ou advogados de sua confiança para estabelecer esse plano estratégico e acionar, sim, o Poder Judiciário. Precisa, nesse momento, do Poder Judiciário, a respeito da lei do superendividamento, estabelecer que o Estado deve promover mecanismos extrajudiciais, né, fora do Poder Judiciário, para estimular o pagamento de dívidas e desestimular também o superendividamento. Porque é bom lembrar também, Sérgio, que o superendividamento, ele também é uma obrigação do fornecedor. O fornecedor, ele não pode estimular o endividamento do consumidor. Exemplo clássico é permitir empréstimos que são impagáveis pelo consumidor. Temos aí o crédito consignado, então. Servidores públicos muito comprometidos com a sua renda. E aí empréstimo em cima de empréstimo. Empréstimo em cima de empréstimo. E a lei é clara ao falar que o Estado é responsável por evitar o superendividamento através de políticas públicas, educação na escola, educação e divulgação sobre como gastar o seu dinheiro. E o fornecedor também, ele não pode fornecer créditos ao consumidor impagáveis. Por exemplo, você pega um consumidor que recebe um salário mínimo e tem um empréstimo de R$100 mil. É óbvio que esse empréstimo ele é impagável para um consumidor que recebe um salário mínimo. Então, a lei também é direcionada ao fornecedor, para fornecer créditos responsáveis. Doutora Simone, superendividados ainda na pauta, mas com um outro viés. Vamos falar de crédito rotativo do cartão de crédito. Entra também dentro desta lei do superendividamento. Estamos aí com discussões sobre os juros, sobre juros do cartão de crédito. O que a senhora pode dizer? Entra, Sérgio, qualquer dívida de consumo. Então, o consumidor, o interessante é que ele fique atento, né, já que você citou aí rotativo e taxa de juros, porque faz uma diferença enorme no final das contas, né? O consumidor, às vezes, ele não consegue perceber que contratar, de repente, um empréstimo com uma taxa de juros ali de 7% faz uma diferença enorme em relação ao outro com uma taxa de juros de 8%. Parece pouco, 1% ou 0,5% de diferença, mas não é pouco. É muita, mas muita coisa. E sem contar que no Brasil, infelizmente, Sérgio, os nossos juros, eles são extremamente altos. Quando se fala desses créditos mais fáceis, né, de fácil acesso, como, por exemplo, o rotativo do cartão de crédito ou o cheque especial,
são grandes problemas, tanto é que eles estão ali nas posições iniciais, né, dos rankings em relação às dívidas, justamente porque aquele consumidor que já faz uso do cartão de crédito, ele, se de repente aconteceu algum problema ali que não estava previsto, ele precisou naquele mês, de repente, de ter acesso, né, a um valor a mais, não conseguiu pagar o cartão de crédito, naturalmente ele vai deixar rolar aquela dívida, sem perceber o quanto isso traz malefícios, porque em pouco tempo aquela dívida do cartão ela vai dobrar, vai triplicar, ou seja, ela se torna impagável para muitos consumidores. Então, a discussão sobre a taxa de juros, ela acontece há muitos anos, né, Sérgio? Mas nós já temos até posicionamentos dos nossos tribunais superiores no sentido de que não se pode estipular um patamar máximo para os juros em geral, né? Porque isso traria malefícios para a própria economia. Mas, infelizmente, existe uma liberalidade tão grande, né? Porque o fornecedor de crédito ele pode estipular ali a sua taxa de juros e isso, com certeza, vai contribuindo, sim, para situações, né, de acúmulo de dívidas dos consumidores, né? É bom também fazer a diferença, né? Dívida é uma coisa, superendividamento é outra coisa. Então, nós temos aí dados até estatísticos mostrando que aproximadamente 70 milhões de brasileiros estão com dívidas em atraso, têm o seu nome negativado no serviço de proteção ao crédito, mas, né, com dificuldade às vezes, mas vai conseguindo pagar. O superendividamento é uma situação mais crítica. A gente tem mais ou menos 37 milhões de brasileiros nessa situação. Então, são muitas e muitas pessoas que não têm mais como manter a sua subsistência e pagar as suas dívidas. Sem dúvida, essa questão do rotativo assim, sabe assim, no patamar máximo de contribuição para superendividamento. O rotativo, o cheque especial, e vemos aí uma tentativa do governo agora junto com a Câmara dos Deputados, de dar uma segurada nesse crédito rotativo, mas vamos aguardar. Vamos falar de outro assunto, doutora Keiti Satico. Vamos falar sobre rotulagem de alimentos. Sei que a doutora Simone é craque nisso. Já estivemos aqui em reuniões antes, acompanhando entrevistas sobre o assunto, mas tivemos avanços também, né? Inclusive com aquele sinalzinho que vem nos alimentos. Podemos acreditar isso também ao direito do consumidor? Com certeza. O direito do consumidor é o código que prevê todos os direitos e garantias do consumidor. E é bom dizer que, a despeito de existir esse código, nós conseguimos encontrar outros direitos fora do próprio CDC, que decorre da interpretação maior do CDC. A rotulagem de alimentos é um assunto que a doutora Simone... Tem até livros, Tem, né? Até livro e gosto muito de falar. E vou deixar, então, a palavra com ela. Doutora Simone, então vamos lá. Rotulagem de alimentos, acessibilidade ao consumidor com deficiência visual. Tivemos avanços, né? Na rotulagem, a gente tem muitos avanços, Sérgio. Agora começa essa preocupação em relação à acessibilidade, né? Porque, assim, já é uma grande batalha a gente avançar quando se trata de informação ao consumidor na rotulagem dos alimentos. Porque apesar do alimento estar ali no nosso cotidiano, né? Claro, todos nós precisamos do alimento para a nossa sobrevivência, para a nossa subsistência. Muitas vezes essa proximidade acaba não nos possibilitando olhar algumas informações extremamente basilares que estão na rotulagem. Essas informações, elas fazem uma diferença muito grande na vida do consumidor. Tanto é que nós temos atualmente grandes problemas de saúde pública, né, que é aumento das estatísticas em relação à quantidade de pessoas com obesidade, com sobrepeso e, consequentemente, com aumento de doenças crônicas não transmissíveis. O nosso custeamento do SUS, por exemplo, a maior parte, né, uma parte extremamente significativa, é para tratar de doenças crônicas não transmissíveis, como questão de diabetes, hipertensão, algumas doenças do coração. Ou seja, são doenças que elas têm uma correlação direta, já apontada por várias pesquisas científicas, com o desequilíbrio na alimentação. Então, se privilegiar,
se estimular e conscientizar o consumidor da leitura das informações que são na rotulagem é extremamente importante, porque mesmo o consumidor que já tem ali um certo conhecimento, ele se depara com algumas aberrações na rotulagem, sabe? Algumas situações que realmente confundem o consumidor, que induz o consumidor a erro, né? E lembrando que induzir o consumidor a erro, a gente já tem previsto no Código de Defesa do Consumidor a proibição de publicidade enganosa, né? E a rotulagem em si a gente inclui ali em publicidade, ou seja, a oferta, toda forma de transmitir uma informação ao consumidor, isso precisa, né, preservar alguns parâmetros de adequação e de clareza. Então, a intenção é que a gente continue avançando na temática da rotulagem, mas, Sérgio, olha só o que acontece. Pessoa com deficiência visual. O IBGE aponta aí que aproximadamente 3,5% da nossa população tem deficiência visual, né, ou baixa visão. Ou seja, são pessoas que estão totalmente à margem das informações que estão na rotulagem do alimento. Por quê? Porque não existe acessibilidade. Nós temos aí uma Constituição Federal garantindo igualdade a todas as pessoas, só que a igualdade ela só se dá realmente na nossa sociedade quando existem mecanismos de acessibilidade, né, justamente para promover essa inclusão social de todos. Então, é um grande problema que nós temos atualmente, né? Todas as pessoas com deficiência visual, elas dependem, grande parte das vezes, de auxílio de outras pessoas constantemente para saber, por exemplo, se aquele alimento ali ela pode consumir ou não, porque ela não tem as informações, né, com acessibilidade. Então, assim, é um dos grandes desafios que a gente precisa superar no momento. Precisamos o quê? Colocar código Braille? Qual é a alternativa que temos de outro país, por exemplo, para importar? Sérgio, a gente começou a discutir bastante essa temática, né? Já tive a oportunidade de falar sobre isso até em Congresso do Brasilcom e até no Ministério Público lá de Minas, justamente porque a preocupação é que a gente consiga, enquanto sociedade, auxiliar a Anvisa nesse debate. Primeiro ponto, trazer essa consciência, né? Temos aí uma grande quantidade de pessoas totalmente à margem, né? Totalmente sem acesso às informações na rotulagem. Não existe um único caminho, isso já ficou bem claro para mim, né? Com várias pessoas que eu converso com deficiência visual, cada uma delas me contando a realidade. Por exemplo, nós temos uma junção de fatores que eu acredito que devem ser desenvolvidos. Por exemplo, você mencionou Braille. O Braille é um desses caminhos, só que ele não resolve todos os problemas. Primeiro, a embalagem do alimento, ela tem uma limitação física que não comporta colocar tudo o que está ali de informação em Braille, porque o Braille precisa de um espaço maior. Então, em geral, por exemplo, o medicamento já tem ali o Braille, indicando o nome do medicamento. Ou seja, é uma informação que ajuda bastante as pessoas com deficiência visual, mas é só aquela informação específica. Então, no alimento, a gente também quer que tenha essa informação, mas vai ser algo limitado. Sem contar que, surpreendentemente, né, as pessoas acham que todas as pessoas com deficiência visual conseguem fazer a leitura em Braille. Isso não é verdade, né, infelizmente. Outra ferramenta que é utilizada por muitos, são aplicativos, ou seja, a própria tecnologia. Nós temos alguns aplicativos que auxiliam as pessoas com deficiência visual a ter acesso a algumas informações da rotulagem de alimentos. Também não traz todas as respostas, porque o ideal é que o consumidor soubesse todas as informações que estão ali. Então, assim, encontrar esses caminhos, Sérgio, é justamente o que está na pauta de agora e que a gente precisa, sim, né? Primeiro, conscientizar a sociedade, contribuir com a Anvisa e também cobrar do próprio setor produtivo, né? Porque, afinal de contas, é ele que vai precisar implementar essas alterações quando elas forem determinadas pela Anvisa. Então, naturalmente, o setor produtivo também tem que ser ouvido
ouvido e tem que apresentar sugestões para a gente resolver esse problema social que a gente tem. Doutora Keiti Satico, vamos falar de um outro assunto. Desvio produtivo do consumidor. Como está essa questão? Excelente assunto. Sérgio, em comemoração aos 33 anos, também temos que trazer boas notícias, né? O desvio produtivo é uma temática que foi analisada de forma recente pelo Superior Tribunal de Justiça, mas foi analisada em um âmbito coletivo. Chegou ao STJ, uma ação civil pública manejada, inclusive, pela Defensoria Pública do Nordeste, que tinha a discussão em pauta sobre a perda de tempo pelo consumidor. Fila de banco. Fila de banco, bancos que você vai ao banco e aquelas máquinas não funcionam. Hoje você raramente consegue ir a um banco que tenha dinheiro, né? Dinheiro em espécie. Você tenta sacar dinheiro e não consegue, sempre a máquina está inoperante. Outra questão também que chegou era a agência bancária que não tinha uma acessibilidade adequada ao consumidor, tudo que envolvia a temática de perda de tempo pelo consumidor. E o STJ reconheceu que o tempo tem valor jurídico, né? O que todo mundo tem de igual é o tempo, todo mundo tem 24 horas. E diante dessa análise da perda de tempo pelo consumidor, o STJ reconheceu em âmbito coletivo, né? Coletivo, que a instituição financeira, o fornecedor que causasse ao consumidor a perda de tempo útil, ele deveria arcar de forma pedagógica e punitiva com um dano moral coletivo. E algumas instituições financeiras foram condenadas ao dano moral coletivo. Agora, a temática está no STJ, penso que em breve vai ser julgada. Essa perda de tempo, desvio produtivo, também é aplicado para o consumidor em âmbito individual. Ou seja, você sai hoje do seu trabalho, vai a uma instituição financeira para resolver uma demanda. Existe uma lei aqui do Distrito Federal que estabelece o tempo. O tempo que você pode ficar numa agência bancária em dias normais é o tempo de 25 minutos. Extrapolado esse período, você já estaria tendo uma demora no seu atendimento. E aí, essa demora, ela é indenizada? O STJ ainda não analisou isso, está em temática, mas eu acredito que a tendência do STJ é entender pela aplicação da teoria do desvio produtivo também em âmbito individual, porque é justo, né, que o consumidor, ao ter a sua perda de tempo, seja indenizado. Raramente você vai em um banco e consegue ficar só 25 minutos. Eu quero saber quem é a pessoa que consegue ir num banco e ficar 25 minutos para receber o pronto atendimento. Então, são cenas do próximo capítulo, mas que acredito que teremos um bom resultado em âmbito do STJ. Doutora Simone, falamos só das filas bancárias, mas pode-se aplicar esse desvio produtivo em outras áreas? Sim, sem dúvida, Sérgio. Eu vou aqui mencionar um exemplo que eu tenho certeza que, olha, grande parte aqui dos ouvintes já terão passado por isso. Problemas com a empresa de telefonia, por exemplo. De repente... Ficar pendurado no telefone aguardando aquele atendimento e o atendente passa para outro. Justamente, Sérgio. A gente sabe que, infelizmente, é um atendimento extremamente demorado, apesar de a gente já ter aí regulamentação específica, né, sobre serviço de atendimento ao consumidor, mas, na prática, resolver um problema com empresa de telecomunicação, não raro demora muito, tá? É bom aqui frisar que o desvio produtivo do consumidor é aquele tempo que o consumidor gasta para resolver um problema que deveria ter sido resolvido pela empresa. Algo muito comum, cobrança indevida na conta do consumidor. De repente, a gente tem ali um plano, quando foi contratado um plano de minutos e de internet, por exemplo, e surge do nada uma cobrança de um serviço que não foi contratado pelo consumidor. Infelizmente, isso ainda é uma prática que acontece com frequência. E para que pare,
cesse aquela cobrança daquele serviço que não foi contratado, o consumidor precisa ligar para a empresa, né? E, infelizmente, nem sempre é resolvido prontamente. É imposto ao consumidor ficar ali naquele primeiro contato por muito e muito e muito tempo esperando. Às vezes ele tem que ligar uma segunda vez e ficar muito, muito, muito tempo esperando. Às vezes é imposto a ele uma terceira vez. Ou seja, são situações que vão se estendendo ao longo do tempo, desvia o consumidor das suas atividades existenciais. O que é isso? É aquilo que todos nós, seres humanos, precisamos para a nossa sobrevivência, nossa existência. É o lazer, é o tempo destinado ao trabalho, o tempo que a gente destina para a nossa família, para os nossos amigos, é o tempo de descansar também, o nosso direito ao ócio, ao descanso, é o tempo de ir ao cinema, fazer uma leitura. Então, não é somente o tempo destinado ao trabalho. A ideia aqui dessa teoria do desvio produtivo do consumidor é justamente que a empresa ela não pode impor ao consumidor que ele perca grande parte aí do tempo da sua vida para resolver um problema que ela deveria ter resolvido. Mas em algumas situações acaba ficando cômodo, né? Ficar protelando. Vencer pelo cansaço. Justamente. Isso. E, inclusive, o STJ fez uma pontuação interessante quanto a essa temática, é que o fornecedor, visando o lucro excessivo, ele deixa de investir em agilidade, em sistemas mais modernos para atendimento ao consumidor. E fora, né, Simone, a situação que você passou é quando o consumidor está há 40 minutos tentando resolver um problema, e o que acontece? A ligação cai. Aí ele precisa ligar novamente para explicar novamente a situação para um outro atendente e aí dar continuidade à solução, né, da sua demanda. Nesse caso, vale o quê? Gravar tudo isso que está passando para uma ação judicial, porque as pessoas não se preparam para encontrar esse cenário tão assim, né? É muito importante que o consumidor ele vá constituindo prova daquela situação. Então, todo que ele tiver... O que é válido? Olha, por exemplo, a própria conta telefônica vai constar ali as ligações que o consumidor fez, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito da minha operadora, mas eu tive uma circunstância específica de cobrança indevida numa conta, né, quando eu fiz uma viagem. E para resolver aquele problema, Sérgio, foram assim muitas e muitas ligações. No final da conta... problema com o roaming internacional, né? Justamente isso que aconteceu, né? Então, sinceramente, acabou ficando mais caro para mim, né? Se eu for pontuar quanto custa a minha hora de trabalho, por exemplo, né? Ficou mais caro para eu ficar resolvendo aquele problema que realmente demandou assim, umas 5 ou 6 ligações, né? Do que eu ter simplesmente pago. Mas a gente não pode simplesmente pagar, né? Sem levar essa questão para a empresa. Ela precisa saber que ela está causando um dano ao consumidor e que ela precisa mostrar, né? Ela precisa mudar a sua postura. Somente quando a gente, enquanto consumidor, nós ficarmos mais proativos, né? E exigirmos, claro, respeitosamente os nossos direitos, é que a gente vai contribuindo para que o mercado ele mude, né, ele se desenvolva e nos respeite enquanto consumidores. Isso é muito importante, né? As empresas elas precisam sim saber que os consumidores eles estão cada vez mais conhecedores, né, do nosso Código de Defesa do Consumidor e também de outras legislações, né, dependendo de cada setor da economia, existem também, né, setores regulados com regras específicas aplicadas para aquele setor. 33 anos de aniversário do Código de Defesa do Consumidor. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Já quero partir para os agradecimentos e as considerações finais. Agradeço primeiro a defensora pública e professora Kate Satico. Professora, obrigado por estar conosco. E qual o seu recado final para o nosso ouvinte? Obrigada, Sérgio. Foi um prazer participar aqui do programa. E o meu recado é um momento celebrativo. O CDC, ele vem ganhando cada vez mais força, os consumidores cada vez mais estão conhecedores dos seus direitos. É importante, além do consumidor conhecer seu direito, exigir os seus direitos. E também é importante o Estado, sempre com políticas públicas, educar tanto o consumidor como o fornecedor sobre direitos e garantias no viés
consumerista. Então, é um momento celebrativo. Hoje, acredito que precisamos caminhar ainda muito, principalmente quando a gente pensa em contratações pela internet. É um campo ainda que precisa de mais avanços, precisa de mais estudos, mas acredito que estamos em uma caminhada e que em breve teremos bons frutos dessa caminhada de aniversário do CDC. E o consumidor do DF pode contar com a Defensoria Pública também? Com certeza. O consumidor DF pode contar com a Defensoria Pública, atendimento gratuito de segunda a sexta-feira. É só procurar o núcleo mais próximo à sua residência. Muito obrigado, professora Kate Satico. Agradeço também a doutora Simone Magalhães, advogada, especialista em Direito do Consumidor e rotulagem de alimentos. Obrigado por estar conosco mais uma vez, depois de bom tempo, né? Sérgio, eu que agradeço, né? Que felicidade estar aqui hoje, tratando desse tema tão importante. Direito do consumidor está aí na nossa vida, né? Nós respiramos o direito do consumidor o tempo todo, então, quanto mais falarmos sobre esse assunto, melhor. Comemorar 33 anos do Código, a gente precisa sim reconhecer que nós tivemos muitos e muitos avanços, mas também nunca nos afastarmos, né, desse olhar mais sensível de perceber que o futuro, até o presente, na verdade, eles já nos impõem muitos desafios que a gente precisa, sim, superar. Então, comemorar sempre tudo o que já ganhamos, tudo o que nós nos beneficiamos enquanto sociedade de consumo, mas sempre olhando também, né, para o que a gente precisa avançar. Eu agradeço imensamente pelo convite, agradeço também aqui a companhia da Kate. Debutando hoje conosco, né? Pois é, olha, tem uma defensora aqui trazendo essas questões de direitos do consumidor extremamente importante. A Defensoria Pública, na verdade, Sérgio, é uma instituição assim que eu tenho uma admiração enorme, porque ela está ali sempre lado a lado com o consumidor, tá? Então, todos os nossos ouvintes, todos os consumidores que estão aí nos ouvindo, né? Dia de comemoração hoje. Um abraço. 11h01, Revista Justiça de hoje fica por aqui. A apresentação e edição de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josemar Fernandes, coordenação de jornalismo Marcela Luiza, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Lembrando que essa entrevista vai estar disponível também separado ali do YouTube da Rádio e TV Justiça para você assistir quantas vezes quiser. Está chegando aí a Ariana Fonseca e o Pauta Musical. Um excelente dia para você e até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.